para dar início às nossas atividades, nós lemos uma mensagem do Espírito Emmanuel. O livro é O Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier. Então nós vamos abrir aqui e vamos ver o que os Espíritos têm para a gente na noite de hoje. A mensagem é a de número 144, intitulada Fazei Preparativos. E tem uma anotação de Lucas, capítulo 22, versículo 12. E Lucas anotou o seguinte, uma fala de Jesus. Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. As colocações de Emmanuel. Aquele cenáculo mobilado a que se referiu Jesus é um perfeito símbolo do aposento interno da alma. Em face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Se isso ocorre com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno. Certamente, numerosas criaturas atravessarão por dia a maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Então, com a leitura desta mensagem, neste clima de paz e harmonia, vamos convidar o nosso companheiro Gonzaga para fazer a nossa prece inicial. Com a intenção de facilitar a nossa concentração, fechemos os olhos, escutemos a melodia que toca, percebamos o ambiente de paz que reina neste recinto e agradeçamos ao nosso Mestre Jesus, a Maria, nossa Mãe Espiritual, aos bons espíritos que dirigem os trabalhos espirituais desta casa, a todos os irmãos que nos acompanham, que acompanham os trabalhos desta casa, que intuem os palestrantes, os expositores que aqui se propõem a transmitir as mensagens do alto. Agradeçamos aos nossos anjos de guarda,
espíritos que estão permanentemente de plantão ao nosso lado, a nos livrar das agruras deste mundo, das situações difíceis em que nos envolvemos. Que nesta noite nos tornemos receptores, dilatemos a nossa atenção para receber as mensagens que serão transmitidas, para que possamos levar o alento, o consolo, que a mensagem desta noite vai nos transmitir. Coloquemo-nos, pois, na condição de aprendizes, em busca do conhecimento, em busca da mensagem consoladora que nos alivie o sofrimento. Nesta noite, mestre amado, nos colocamos à disposição da espiritualidade, para que possamos receber as bênçãos que serão aqui distribuídas e conosco poder levá-las para distribuí-las nos recintos que frequentaremos durante a semana que vem, durante os próximos dias. Que seja feita sempre a vossa vontade. Que assim seja. Bem, meus amigos, na noite de hoje nós temos a satisfação de ouvir a palestra do nosso companheiro Thales, né? Contamos com a ajuda dos benfeitores amigos que possa inspirar o nosso irmão e a nós também, né? Para que a gente possa entender a mensagem. Então, após essa primeira parte, após a palestra, nós temos atendimento fraterno e passe magnético para aqueles que estão em tratamento. Lembrando que antes desta reunião, das 19 às 20 horas, nós temos o curso básico de Espiritismo. Então, estão todos convidados a participar conosco desse curso. Sim, lembrando também que quando terminamos as atividades aqui em cima, nós temos a lanchonete lá embaixo, para a gente aproveitar, além do pão espiritual que vamos receber nesta noite, nós temos o pão material espiritualizado, porque os benfeitores fluidificam o nosso alimento lá embaixo. Então, sem maiores delongas, vamos passar a palavra ao nosso companheiro Thales. Nosso boa noite a todos que aqui estão presentes. Nosso boa noite aos irmãos encarnados, que daqui eu consigo enxergar, e também aos irmãos desencarnados, que eu ainda não tenho esse dom de enxergar, mas que a gente sente que por aqui estão conosco, nos auxiliando e também precisando de ajuda. E aí a gente tenta, através dos nossos trabalhos, através do que a gente vai discutindo ao longo do tempo, nos nossos estudos e também na prática cristã, que nós vamos aprendendo com as dores que sofremos e com as dores que vamos enxergando no outro, para poder auxiliar um pouco. E agradecer mais uma vez a direção da casa, o convite para que a gente esteja aqui. Fico muito feliz em retornar à casa e agradecer a Deus a oportunidade do trabalho, né? Sempre edificante, sempre nos enche muito de alegria, de esperança e de renovação. Ao Mestre Jesus, pelo norte que Ele nos dá através dos seus ensinamentos, através do seu Evangelho. E aos irmãos que estão sempre nos acompanhando nessas atividades. Então, que a gente possa hoje, nessa noite, conversar um pouco sobre, eu escutava Jurandir falando aqui anteriormente, sobre o curso básico do Espiritismo.
que a gente possa conversar um pouco sobre essa doutrina através do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que nos trouxe a codificação espírita, da codificação espírita, e que foi nos norteando sobre o que seria essa doutrina espírita. E aqui eu estou vendo que está me filmando, eu estou tentando ficar bem estático, porque quando eu falo, às vezes, o pessoal diz que eu me mexo muito e fica me procurando assim, para não atrapalhar muito. Mas eu estou treinando para isso, Meus amigos, a gente tem na doutrina espírita, muitos de nós já conseguimos escutar e já falamos e já vimos também sobre uma doutrina chamada consoladora. Nosso irmão aqui, quando fazia a prece inicial, falava sobre essa consolação. E a gente vai encontrar lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente abrir no capítulo 6, quando fala sobre o Cristo Consolador. E lá vai falar sobre o capítulo 14 de João, os versículos 15 a 17, quando ele nos diz sobre que o Pai, se vocês me amardes e guardardes o meu mandamento, eu rogarei ao meu Pai para que consiga enviar um novo Consolador. E nisso nós ficamos ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, procurando saber o que seria esse Consolador, e até intitulamos e conceituamos como o Consolador prometido por Jesus. O que seria esse Consolador que Jesus falava? Quem viria para ser esse Consolador? Quem era a pessoa que viria mostrar essa consolação? Assim como Jesus veio há mais de 2000 anos trazer uma nova proposta sobre Deus, sobre vivência. Quando Jesus chegou aqui e disse que bem-aventurados seriam os aflitos, bem-aventurados seriam os misericordiosos, bem-aventurados seriam os pobres de espírito, Jesus foi de encontro a tudo que se era falado sobre poder, sobre viver. Quando Jesus disse que precisávamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada ato que nos fizessem. Quando Jesus disse que era para oferecer a outra face, quando nos batessem na direita, oferece a outra face. Jesus veio nos dar uma opção de vida diferente do que era acostumado a viver. Então, quando ele fala sobre esse Consolador prometido, nós ficamos imaginando quem seria esse Consolador, que viria nos dar um maior direcionamento e dar continuidade à mensagem dita por Jesus há mais de 2000 anos. E durante muito tempo, isso passou durante várias gerações e vários fatos da história, buscando algo que nos desse a luz dessa consolação. E aí nós trazemos hoje a fala sobre os 161 anos do Livro dos Espíritos, porque no dia 18 de abril, agora último, foi o aniversário, foi o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. E a importância que tem esse livro na história da humanidade. A importância que tem o codificador Allan Kardec para ser ele o que fez a sua codificação, a codificação dos Espíritos. O porquê de apenas no século XIX vir o Livro dos Espíritos? Por que não antes? Por que precisamos de tanto tempo de quando Jesus falou do Consolador prometido para a gente encontrar uma doutrina que nos desse um direcionamento mais racional? Porque quando falamos em consolação, é necessário entender que a consolação precisa vir também das palavras, das atitudes, mas também precisa vir de uma lógica, de um entendimento melhor. E isso foi o que a doutrina espírita nos trouxe, e a importância que ela tem hoje na nossa vida. Se não fosse a doutrina espírita, nós não estaríamos aqui reunidos hoje para conversarmos. Se não fosse a doutrina espírita, quantos de nós ainda viveríamos achando que os nossos familiares e entes queridos que se foram antes de cada um de nós estavam em locais bem distantes e inimagináveis? Quantos nós iríamos pensar ainda, se não existisse a doutrina espírita, quantos entes queridos que não acreditassem numa figura divina de Jesus
iriam estar nesse momento sofrendo as consequências de não acreditar em Jesus, não acreditar em Deus. Quantos de nós ainda vivíamos nessa obscuridade? Eu vi agora recentemente uma reportagem que eu não me canso de falar sobre e de compartilhar as notícias do Papa Francisco, que nos traz uma nova vivência também dentro da Igreja Católica, a ele abraçar uma criança que chegou chorando, perguntando a ele onde o pai dele estava, porque o pai dele era ateu. E nós vemos o que é colocado dentro das nossas mentes. Uma criança chega em prantos, em frente ao Papa e diz: onde está meu pai? Porque ele era ateu. Ou seja, ele está sofrendo, porque ele era ateu, porque ele não acreditava em Deus. E o Papa abraça a criança e responde: se o seu pai fez o bem, ele está com Deus. E agora ele vai encontrar Deus. É nisso que nós temos que começar a entender de que Deus ele está bem mais próximo de nós do que nós imaginávamos. E a doutrina espírita nos traz isso. Eu não estou aqui, nem a doutrina espírita nos ensina a fazer proselitismo nenhum. Eu não estou aqui para levantar a bola da doutrina espírita. Eu estou aqui para que a gente entre dentro de um contexto histórico e de uma lógica, assim como Allan Kardec nos chamou, e mostre porque a doutrina espírita hoje nos dá, na maioria dos casos, as respostas. Não nos dá ainda todas as respostas, até porque nós não temos ainda, diante do nosso grau de imperfeição, a capacidade de entender todas as respostas. Isso está no próprio livro dos Espíritos. Então, dentro desse contexto, nós começamos a entender que muitos anos atrás, antes mesmo da vinda do Mestre Jesus até a Terra, era buscado a espiritualidade, era buscado o espírito e o sobrenatural. Os filósofos já faziam isso, os deuses já eram ditos na filosofia antiga, tínhamos vários deuses, nós buscávamos sempre o sobrenatural em relação a isso. E nessa busca de sobrenatural existia algo que era preponderante, tudo era místico. Tudo era muito aleatório, tudo era muito oculto, tudo era muito difícil de absorção. E uma vez, Siddhartha Gautama, o Buda, indagava os seus discípulos sobre a morte, quando o Buda já falava sobre reencarnação. E ele perguntava a seus discípulos o que seria o oposto da morte, o oposto da vida, perdão. E os discípulos responderam que seria a morte. E Buda disse: não, é a reencarnação. Nós continuamos a viver. O oposto da vida é continuar a reencarnar. Entretanto, ainda de forma muito solta, nós não conseguimos compreender a lei reencarnacionista que a doutrina espírita nos trouxe. Então, nessas buscas de entendimento, de aprendizado, de querer saber o que é que acontecia com as pessoas que deixavam a Terra, o que é que acontecia com as pessoas que cometiam crimes e barbáries na Terra, o que é que acontecia com ela depois. E nós tivemos a vinda do Mestre Jesus. E Jesus deixou aquela mensagem de amor, de esperança, de dias melhores, de um futuro para a humanidade, dependendo das suas atitudes, bem melhor. Entretanto, durante séculos passaram-se depois da mensagem de Jesus, e por volta do século V, nós tivemos o início de uma das eras mais difíceis que a humanidade atravessou. Durante 10 séculos, passamos pela Idade Média, que foi conhecida como a Idade das Trevas, da escuridão. Ela colocada ao homem a impossibilidade de indagação, de pensamento. A igreja institucionalizou-se, ganhou poder, e dentro desse poderio, a igreja não deixava com que as pessoas soubessem o que elas queriam saber. Ainda embasadas dos filósofos antigos, diante de cada pergunta era proibido fazer tais perguntas porque atentava contra a divindade e o amor de Deus. E isso se perdurou durante muitos séculos, muito tempo na humanidade.
No século XVI, porém, surge o Renascimento. A história nos conta isso. Era o momento em que o homem começava a ser colocado mais no centro do mundo. E a partir disso ele começava a entender melhor as suas indagações. Começava a ressurgir os seus pensamentos. A igreja, depois de muito tempo sendo questionada, começava naturalmente a ficar um pouco fragilizada. Depois de já vir a reforma protestante de Lutero, nesse período começava o homem a ser o centro do mundo. A arte retomava o seu poder e começavam as indagações sobre o futuro da humanidade. Até que no século XVII, mais fortemente no século XVIII, nós temos o que chamamos do Iluminismo. E a partir daí, o homem volta às suas indagações filosóficas. Daí nasce Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Locke. Chega o positivismo de Immanuel Kant e que começam a fazer perguntas sobre a vida, sobre Deus. Voltaire, inclusive, com a célebre frase que dizia que não acreditava no Deus que os homens criaram, mas só acreditava no Deus que criou os homens. E isso a gente começava a ter uma possibilidade maior de entendimento sobre divindade, sobre o que é Deus. Chegaríamos aí mais ou menos do século XVII a século XVIII. E no próprio século XVIII, se é que não nos falha a memória, no ano de 1789, ocorre na França a tomada da Bastilha, liderado por Napoleão Bonaparte, que traz no seu lema e na sua bandeira a liberdade, a igualdade e a fraternidade, trazendo uma nova possibilidade de vivência para todos, para a humanidade como um todo. Igualdade, ora, se falar em igualdade em época de absolutismo, se falar em fraternidade em época de guerras, como se falar em fraternidade? Como se falar em liberdade? E liderado por Napoleão Bonaparte, já no final do século XVIII, a França ruma para um novo tempo. E aí a gente vai um pouco dentro da literatura espírita, quando nós temos dois livros que falam sobre a questão da Revolução Francesa e essa ligação com Allan Kardec. E muito interessante. Um dos livros é A Caminho da Luz, psicografado por Francisco de Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, quando num determinado capítulo tem lá a Revolução Francesa, se não me engano o capítulo 25, se não me falha a memória. E vamos olhar também no livro Contos e Crônicas, de Humberto de Campos, também psicografado por Francisco de Xavier, quando tem um capítulo destinado a Kardec e Napoleão Bonaparte. De uma forma bem serena e bem precisa, o médium, o espírito, na verdade, nos fala que no dia 31 de dezembro de 1799, na virada do século, passando do século XVIII para o século XIX, existia uma falange de espíritos que passaram pela Terra durante todo esse período, muito felizes e determinados para o novo rumo que a Terra iria começar a ter a partir do século XIX. Começavam-se a ter mais descobertas na astronomia, na metafísica, começavam a ter mais descobertas na química, na física, na própria biologia. A partir daí, um novo momento vai se instalar na Terra. E conta-se no livro Crônicas e Contos que essa falange de espíritos, compostos de espíritos como Sócrates, Platão, Fenelon, Dante Alighieri, Santo Agostinho, que estavam emanados nessa transformação terrena, aliados a essa transformação que a França iria passar, liderada por Napoleão Bonaparte. Conta-se ainda na narração de que em certo momento, quando Napoleão dormia, o seu espírito se emancipava e era dito a ele, através dessas falanges de espíritos de luz, o seu empenho que precisava ter para dar um novo caminho à Terra. Entretanto, mergulhado no seu poder e na vaidade, Napoleão Bonaparte, no ano de 1804, mais ou menos no final do ano, em dezembro, ele rompe com o que ele tinha feito com a Igreja, com o Papa Pio VII, naquele momento, e desiste de abrir as oportunidades do lema que ele sustentou em sua bandeira. Pede para que o Papa venha até Paris e lhe coroe,
para que ele assuma a França de forma novamente absoluta e tirana. Mas no livro O Caminho da Luz, Emmanuel nos lembra que, em meio a tudo isso, vem à Terra um espírito 2 meses antes do coroamento de Napoleão Bonaparte, nascido em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804 também, que seria um professor, mas nascido com seu nome de batismo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, na mesma França, nesse mesmo local. Essa pessoa, esse espírito que reencarna e que nasce em Lyon, na França, vem com uma tarefa. Tanto é que ele é preparado ao longo dos tempos para essa tarefa. Quando já jovem, vai estudar na Suíça e vai aprender os métodos de Pestalozzi, grande professor, conceituadíssimo. Retorna à França no ano de 1828, já professor, formado em letras, para a educação de adultos. Vai a Paris começar a estudar e aplicar o método de Pestalozzi. Esse é o que nós iríamos chamar posteriormente e que nós conhecemos até hoje como Allan Kardec. E por que a gente fala tudo isso? Para que a gente comece a entender o momento histórico em que o Livro dos Espíritos nos chega. O espírito de Allan Kardec na sua preparação espiritual para essa codificação. Allan Kardec torna-se magnetizador, estudioso da magnetização, durante muito tempo. Até que um certo dia, mais ou menos no ano 1854, um dos seus amigos, magnetizadores também, o Sr. Fortier, lhe diz sobre alguns fatos que estão acontecendo em Paris, na França, sobre o fenômeno, até então chamado fenômeno, das mesas girantes e que se falava. Kardec, agnóstico que era, cético que era, porque não acreditava no Deus que tinham lhe imposto, disse também a célebre frase: essas mesas não têm cérebro e essas mesas não têm nervos. Impossível que elas se movimentem. E deixou para lá. Só que no ano seguinte, em 1855, outro amigo de Kardec, entusiasmado ainda pelos fenômenos que continuavam a acontecer em Paris, foi também novamente dizer a Kardec. E aí Kardec, cheio de dúvida, professor e pesquisador que era, aguçou sua curiosidade. E ele disse: não é possível esses 2 estudiosos estarem acreditando que essas mesas estão girando ou que estão se mexendo. E aí ele vai na casa da senhora Playmaison, e ali ele tem o primeiro contato e ver as mesas girando através de cada pergunta. Nesse sentido, Kardec pensa imediatamente: isso é um efeito, não é uma causa. E para cada efeito, existe uma causa. E o que seria essa causa? Lembrando da teoria de Newton, a física, ação e reação, Kardec ficou com aquilo e começou a tentar estudar o que fazia com que aquelas mesas ganhassem movimentos. Até que mais um ano para frente, em uma das sessões, já estudando os fenômenos e ainda sem entender, Kardec recebe uma mensagem de um espírito que dizia a Kardec: olha, você tem uma missão a partir de agora. E você precisa dessa missão e precisa ser discreto nela. E Kardec não entendia por que ele para aquela missão. E ao indagar o espírito, obteve a resposta: não importa, se não for você, será outro. E Kardec naquele momento foi tomado por um entusiasmo e começou a estudar aqueles fenômenos. Até que dias depois, em uma das sessões, outro espírito veio conversar com Kardec. E esse espírito se identificou como o espírito Zéfiro, conhecido também como o espírito Z. E o espírito Zéfiro olhou para Kardec e disse: se tu não lembras, estive contigo há muitos anos atrás, na região de Gália,
nos anos 39 a.C., a 50 mais ou menos, quando Júlio César era o imperador e comandava toda aquela região. Tu eras um sacerdote druida do povo celta e teu nome era Allan Kardec. Professor Hippolyte, ainda naquele momento, ficou incrédulo, mas ao mesmo tempo invadido por um entusiasmo muito grande, diante das afirmações que começavam a chegar até ele. E dentro dessa perspectiva, na literatura espírita, nós vamos começar também a ver esse espírito de Kardec. Quem veio esse espírito de Kardec? Nós sabemos que o povo celta era um povo muito avançado para o seu tempo. O povo celta era um povo que já fazia suas reuniões e não precisavam de templos, faziam ar livre, gostavam da natureza, acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam na reencarnação. E o professor Hippolyte, anos atrás, milênios atrás, tinha sido um dos líderes desse povo. Ainda nos conta também a literatura que no século XIV, em 1369, Allan Kardec nascia na República Tcheca, na região da República Tcheca, e foi um filósofo, pensador, chamado Jan Hus. Ele trouxe os seus primeiros pensamentos que embasaram posteriormente a Reforma Protestante de Lutero, em 1517. E batendo de frente com a igreja, foi queimado vivo na fogueira. E um fato interessante que nos conta é que Hus, em tcheco, significa pato. E no momento em que ele estava sendo queimado vivo num terreno baldio, que as labaredas começaram a tomar conta de todo o seu corpo, ele disse uma frase: hoje vocês queimam um pato, mas amanhã renascerei como um cisne e nenhuma labareda será capaz de me apagar a minha luz. E nisso nós vamos começando a ver a trajetória espiritual do espírito de Allan Kardec. E aí ele começa a estudar mais as obras e começa a identificar os fenômenos e começa a fazer suas perguntas. Uma das principais é: quem são vocês? Que nos traz a possibilidade de mundo espiritual bem dentro de nós, de que não existem espíritos e existem encarnados. Somos todos um só. E os espíritos respondem: somos as almas dos homens que viveram aí na Terra. E aí nós vamos começar a ter essa experiência de mundo espiritual. Até que Kardec, o professor Hippolyte, ainda termina a primeira edição do Livro dos Espíritos e lança no sábado à noite, dia 18 de abril de 1857, na Livraria Dante, em Paris, o Livro dos Espíritos. Utilizando aí sim o pseudônimo de Allan Kardec. Por quê? O professor Hippolyte dizia, já como muito conhecido na França, com várias obras publicadas, de muita credibilidade que tinha, dizia: não quero que as pessoas leiam o livro pelo meu nome, nem por mim. Quero que as pessoas leiam o livro pelo conteúdo que tem nele, e não por quem codificou. E por isso colocou o nome, o pseudônimo de Allan Kardec, sem que ninguém soubesse que era o professor Hippolyte que tinha codificado. Na primeira noite, o Livro dos Espíritos foi vendido mais de 100 cópias. Tanto era a curiosidade e as afirmações naquele livro, trazendo uma nova perspectiva e um novo entendimento sobre a vida terrena e a vida espiritual. Kardec, no ano de 1859, 2 anos depois, também lançou o livro que é o Espiritismo. Um livro base que para todos nós, como adentramos a doutrina espírita e que já estamos na doutrina espírita, é necessário que a gente sempre esteja voltando a esse livro. Porque é aquela história, a gente sai de um caminho, sai de um ponto para ir ao outro. Às vezes no meio do caminho nós se perdemos. E é necessário que a gente volte ao início para que a gente lembre o que é o Espiritismo. Porque muitos de nós podemos falar de muitas coisas, mas que não seja Espiritismo. E é interessante que a gente lembre o que é que a codificação espírita, baseado também nas leis morais de Jesus, nos indica o que seria Espiritismo. Até porque Kardec tem 17 introduções no seu Livro dos Espíritos, fora um prolegômeno,
E a gente não gosta de ler introdução de livro. Quando a gente vê introdução, a gente primeiro capítulo. A gente não gosta de escutar a introdução de música. Começa o toquezinho, a gente já adianta, eu quero escutar a letra. Né? Então a gente não tem a paciência, mas Kardec ele faz uma introdução de 17 capítulos, já para que a gente esteja ambientado com as palavras que ele vai utilizar durante todo o livro dos Espíritos. E aqui traz uma conotação bem interessante. Kardec diz que para ideias novas, como a própria doutrina espírita, é necessário palavras novas. E aí Kardec coloca a palavra espírita, espiritismo e espiritista. E aí é onde a gente começa a indagar-se, mas o que seria então que muitas pessoas, e aí vai uma crítica, sem querer criticar, mas o que seria o espírita kardecista que tanto é falado? Como nós podemos falar de espírita kardecista se a palavra espírita foi criada pelo próprio Kardec? Não será uma própria redundância nós estarmos falando de espírita kardecista? Espírita é espírita. O que nós temos em outras religiões, em outras vertentes, pode ser espiritualismo, espiritualidade, que eram palavras já faladas, mas espírita e espiritismo foram palavras criadas na própria introdução do Livro dos Espíritos pelo professor Hipólito Leon de Nzarrivaí, Allan Kardec. Então, o espiritismo, como ideia nova, precisou ser batizada como uma palavra nova. Então, o espiritismo surgiu daí. Então, não adianta a gente procurar espiritismo, espiritista, espírita na Bíblia, que nós não vamos achar, porque são ideias novas trazidas por Kardec. E aí, nessa introdução, nós vamos se ambientando o que é que vai ser falado ao longo do Livro dos Espíritos. Até que, no dia 15 de março de 1860, Kardec lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, essa que a gente costuma estudar, que a gente tem em mãos, com 1019 perguntas, ou 1018, na verdade 1019, porque não sei se vocês já notaram que a pergunta 1011 não foi colocada o númerozinho 1011, então pulou essa pergunta e aí a gente tem até a 1019, mas na verdade são 1018 perguntas, fora A, B, C, que nós temos durante o Livro dos Espíritos. E aí Kardec começa a entender melhor e nos passar de uma forma mais didática, usando o método de Pestalozzi, o sentido da doutrina espírita. E aí a gente começa a entender o que seria doutrina espírita, o que seria espiritismo. Kardec nos traz nessa sua abordagem, inicia o Livro dos Espíritos com a primeira pergunta que ninguém jamais fez. Que é Deus? Nós sempre indagávamos quem é Deus. Nós sempre personificávamos a imagem de Deus. Mas Kardec pergunta, que é Deus? E achando já que ia pegar os espíritos, e a gente também, eu lembro quando eu li essa frase, eu disse, vem uma resposta aí de 80 páginas que os espíritos vão nos dar agora. E os espíritos de forma sucinta, mas profunda. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, para que a gente possa entrar em Deus, é necessário 8, 12, 15 encarnações, para que a gente possa compreender um pouco de Deus. Mas já saímos de um ponto, saímos de uma personificação de Deus. Foi o primeiro ponto que Allan Kardec nos trouxe com a doutrina dos Espíritos. E é interessante que a gente note que a doutrina não é de Kardec, é o livro que é a doutrina dos Espíritos. Uma doutrina baseada em ciência, filosofia e consequências morais, quando nós puxamos nas consequências morais a religião e as consequências morais ditas por Jesus. Certa vez eu escutava uma palestra e o palestrante disse, a doutrina espírita não é ciência. A doutrina espírita não é filosofia. A doutrina espírita não é religião. Eu disse, meu Deus, aprendi tudo errado. A doutrina espírita, dizia ele, é a junção dos três, sem tirar nem pôr um sobre o outro. Porque no momento que ela é só mais ciência, já perde o caráter espírita.
Quando ela é só mais filosofia, já perde o caráter espírita. Quando ela é mais religião, já perde o caráter espírita. É necessário que eles conversem na mesma proporcionalidade. E aí, Kardec vai estudar a ciência do espírito, daqueles que disseram que eram a alma dos homens que viveram aqui na Terra. E quando pergunta quem é Deus, nós já imaginamos que Deus não é uma pessoa, mas é uma inteligência, é uma força, e que tudo ocorre a partir dele. Depois Kardec pergunta mais à frente como podemos ter provas da existência de Deus, na pergunta 4. E os espíritos respondem num axioma de que para todo efeito existe uma causa. Olhai, o que não for obra do homem é obra de Deus. E é tanta coisa que não é obra do homem. Quando a gente olha o mar, quando a gente olha o sol, quando a gente olha a lua, quando a gente olha as estrelas, quando a gente olha o vento que bate à nossa fronte. Quanto as obras de Deus estão em toda parte. E Kardec vai nessa primeira parte, porque no primeiro livro, na primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec ele não traz uma definição mais separada, como ele faz na segunda edição. Na primeira edição tinha em torno de 503, 504 perguntas no Livro dos Espíritos. Na segunda edição já passou para 1018, separado em 4 livros, em 4 partes. E nessa primeira parte, Kardec intitulou sobre as causas primárias. E Kardec, naquela ânsia de professor, queria saber de muita coisa. Mas a gente vê, quem já teve a oportunidade de ler ou de estudar o Livro dos Espíritos, vê que em várias oportunidades e em várias partes, perguntas, os Espíritos dizem: não é permitido ainda que tu saibas. Tu não tem ainda entendimento e na tua linguagem nós não conseguimos explicar. Isso fica nítido em várias perguntas do Livro dos Espíritos. Na pergunta 23, Kardec pergunta o que é o espírito. E os espíritos, de forma contundente e simples, diz: o princípio inteligente. E é a partir dele que tudo surge no homem. E aí é onde está o começo de tudo, de tudo. Depois Kardec passa para o livro 2, que vai da pergunta 76 a 613. Quando vamos falar do mundo espiritual. E aí a gente começa a descobrir que o mundo espiritual não é algo muito distante, não. O mundo espiritual pode ser aqui. A vibração espiritual pode ser aqui. Nós só estamos em vibrações diferentes. Mas existe, quem nunca escutou a música do Padre Marcelo, tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar. Tem espíritos em toda parte. E nós temos essa integração do mundo corporal com o mundo espiritual frequentemente. Isso vamos ver na parte 2 do Livro dos Espíritos. Cosme Massi, que é o palestrante e que fez aquele site Kardecpedia, site muito interessante também, quem quiser para consulta sobre as obras de Kardec, muito interessante lá. Ele nos lembra que nós estamos em 6 situações entre mundo corporal e mundo espiritual. A primeira situação, temos pessoas que nesse momento estão desencarnando. Ou seja, estão saindo do mundo corporal, estão indo para o mundo espiritual. Nós temos pessoas, espíritos, que estão encarnando, estão saindo do mundo espiritual e vindo ao mundo corporal. Nós temos espíritos, nesse momento, que estão vivenciando apenas o mundo corporal, os encarnados. E os espíritos que estão só na erraticidade, nesse momento, no mundo espiritual. E além disso, nós temos essas interferências, ou seja, nós temos os espíritos que estão encarnados aqui no mundo corporal, mas estão interferindo também de alguma forma no mundo espiritual, através da mediunidade, através da prece, através da obsessão do encarnado no desencarnado. Estão também no mundo espiritual, estão ligados no mundo espiritual. E o mundo espiritual que está tendo influência dentro do mundo corporal. Os guias, os mentores, os anjos guardiões. Então nós estamos nessa interligação sempre entre mundo corporal e mundo espiritual. E Kardec traz isso de forma muito clara, lógico, auxiliado pelos espíritos, trazendo isso de forma muito evidente para a gente. E a gente começa a entender que do nosso lado estão os nossos amigos, mas também podem estar os nossos inimigos de outrora. E a necessidade de estar com o pensamento sempre elevado e no bem, para que a gente sofra essas interferências da melhor forma possível.
No capítulo 100, Kardec nos fala, na pergunta 100, perdão, os espíritos nos falam também sobre as escalas de espíritos, sobre os espíritos puros, sobre os espíritos perfeitos, sobre os espíritos imperfeitos, aos quais nós estamos inseridos ainda, de que cada espírito atinge uma maturidade. Lá no primeiro capítulo, nas causas primárias, também temos os mundos que cada um vive, e nós vamos notando que quando vamos interligando o próprio livro dos Espíritos, nós vamos encontrando essa conexão e vamos encontrando essa realidade. E a preparação espiritual, a maturidade que precisamos ter para entender. Porque se nós não entendemos ainda a mensagem de Jesus que veio há mais de 2000 anos, como entender uma mensagem que está vindo há 161 anos apenas? Como compreender uma mensagem tão nova, mas tão cheia de razão, tão cheia de afirmação? Porque em dados momentos vai ser necessário que a gente possa até não acreditar, mas discordar vai ser difícil, porque os embasamentos são científicos. E aí a gente olha da força e da coragem que Kardec teve no século XIX, trazer essas propostas. E ainda, muitos do que ele disse foi comprovado ao longo do tempo. Mas quando ele fez, nada ainda tinha sido comprovado. Hoje nós já temos alguma comprovação, a própria ciência já comprova a eficácia do passe, as experiências de quase morte, a morte como não fim, que já é falado dentro dos debates científicos. Nós começamos a dizer, olha o livro dos Espíritos aí. Quando a gente vai ler as obras de André Luiz, principalmente Nosso Lar, quem não conhece a doutrina espírita vai dizer que é um jogo de ficção. Mas a gente já começa a ver, naquele tempo, que hoje está começando a vir situações que já eram ditas lá. O colega meu diz assim, eu acredito naquele espírita, disse espírita, eu acredito naquele negócio da aerobás, negócio de estar andando no aerobás. Mas há 100 anos, quem imaginava que existia avião? A gente ainda é muito ignorante em certas situações e nós não temos a capacidade, como eu falei anteriormente, de imaginar a inteligência suprema de Deus, que é dita. Então, quando a gente vê essa interligação do mundo espiritual, vemos a emancipação da alma em várias situações, vendo como o espírito se comporta depois que sai do mundo corporal, desencarna, vê como é que o espírito volta, vê as dificuldades dos espíritos que são encarnados com alguns tipos de doença, com algumas anomalias, na justiça de Deus, vê a lei da reencarnação. E aí a gente lembra de Buda, quando ele falava sobre a reencarnação, mas não de uma forma tão precisa e tão justa, o porquê da reencarnação. Tudo bem que a reencarnação exista, mas o porquê? Por que essa justiça de Deus? O Espiritismo nos dá nas diferenças sociais, o Espiritismo nos dá nas diferenças de provações que nós temos, as escolhas das provas que são feitas no mundo espiritual. O Espiritismo nos traz esse entendimento de que eu sou o responsável por isso. E traz, quando vai entrando no capítulo 3, nas leis morais, que aí são as leis divinas, está lá no capítulo 3, aí a gente vai entender na pergunta 621, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem na consciência. E aí a gente já não pode fazer mais nada. Porque aí a gente já não pode apontar para ninguém. Porque aí a gente já não pode botar a culpa no inimigo. Porque a gente já não pode botar a culpa numa força que vem para me destruir. Ela está escrita dentro de mim, na minha consciência, naquilo que eu penso, naquilo que eu faço. Eu não tenho para onde escapar, eu não tenho para onde ir, porque ela está quando eu durmo, está quando eu acordo e vai estar quando eu desencarno. Levarei essa lei dentro de mim. E aí a gente já muda essa percepção. Não está no que as pessoas dizem, está no que eu sei, e eu sei intimamente, porque eu tenho um senso de justiça, porque eu fui criado por uma força justa. Eu tenho esse senso de justiça e sei o que é o bem, e sei o que não é o bem e torna-se mal. Então, dessa maneira, eu não tenho como fugir.
Na pergunta 799 da própria Leis Morais, Kardec pergunta por que o Espiritismo, como o Espiritismo vai contribuir para o progresso do mundo. E os Espíritos respondem, erradicando o materialismo. Ainda na nossa prisão que nós temos diante dos bens materiais, dos apegos e das posses. É a partir disso que nós vamos entender que existe um mundo além do que o mundo corpóreo, do que nós só queremos acumular aqui, do que o apego que nós temos às pessoas, sabendo que nós estamos vindo e indo a todo momento. E não é nos avisado a hora que nós vamos, mas iremos. Isso nós saberemos. Isso é a justiça de Deus. Erradicar esse materialismo, o Espiritismo vem trazer isso. Mas precisamos beber dessa fonte. Precisamos entender melhor o que a doutrina espírita pede de nós. Nós não podemos ser meio espíritas, quase espíritas. Nós precisamos ser espíritas. Totalmente espíritas. Não pedir licença em certas situações. Nessa situação eu não sou espírita não, mas nessa aqui eu sou. Nós precisamos entender isso como um todo. E como eu digo, é vagaroso. É um processo de autoconhecimento, assim como na pergunta 919 que Kardec faz. Como é que a gente consegue vencer as nossas más inclinações? E a resposta é um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí a gente precisa saber quem nós somos, as nossas limitações, sermos honestos, nos olharmos no espelho, sabermos ainda o que temos para evoluir, porque essa doutrina é consoladora. Mas nós precisamos querer que ela nos console. E para isso nós temos que contribuir com ela. Para isso nós temos que se abrir, saber as nossas imperfeições e ser aquele verdadeiro espírita, como Kardec nos lembra, que o verdadeiro espírita não se reconhece pela sua transformação moral e pela sua luta diária contra as suas más inclinações. O espírita não é o perfeito, longe disso, mas muito longe disso. O espírita é aquele que vai se reconhecer como limitado ainda, mas que está cheio de vontade de ser melhor. Nem que seja um pouquinho mais, mas quero ser melhor. É essa luta constante. A gente bate na parede, bate na trave e volta. Mas no outro dia, a gente continua essa luta. E aí, nessas leis morais, nós vimos várias e várias leis, que é a lei de Deus, que não tem como a gente fugir. Dentre elas, a lei de reprodução, a lei de destruição, lei de conservação, lei de progresso, a lei do trabalho, a lei de justiça, amor e caridade, a perfeição moral, que nós precisamos estar nessa aplicabilidade todo dia. E no capítulo 4, Kardec traz ainda a sua última parte do Livro dos Espíritos, quando fala sobre penas e gozos futuros, trazendo uma das partes mais instigantes que nós temos sobre a possibilidade do que vem depois, quando eu morro, quando eu desencarno. O que é que acontece comigo? Para onde eu vou? E Kardec traz, junto com os espíritos, nas respostas deles, o entendimento de que, como nós falamos nas próprias leis morais, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, e nós teremos o purgatório, o inferno ou o céu aqui mesmo. E levaremos de acordo com a nossa consciência, diante dos nossos erros. Quando nós olhamos o livro Nosso Lar, nós vemos a zona umbralina, por André Luiz, e nós entendemos naquele momento que aquilo, na verdade, é uma ilustração e o que está na mente, o que está acontecendo, na verdade, é um drama de consciência mental do espírito de André Luiz. Então, nós precisamos entender, mas se eu fizer isso, eu vou para onde? Nós não precisamos estar nos analisando. Lógico que o vigiar e orar é sempre bem-vindo a todos nós, mas nós precisamos entender que é necessário fazer o bem, de alguma forma, e de que o fato simplesmente de eu sentir inveja, de eu sentir rancor, de eu sentir raiva, isso não significa que eu sou um espírito que não tem jeito. Na verdade, eu me reconheço já assim, isso já é um ponto de partida para mim. Mas como sempre diz um provérbio chinês, na verdade, eu não posso impedir que um passarinho esteja
em cima da minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho em cima da minha cabeça. Então, nós não precisamos estar alimentando isso. E dentro dessa perspectiva do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec, quando lançou a sua primeira edição do Livro dos Espíritos, ele dizia a alguns colegas que não tinha terminado ainda a sua obra, que precisava dar continuidade e que seria mais ou menos uns 10 anos para terminar aquela obra. E interessante que 10 anos depois, quando ele escreve a Gênese, que é o último livro da codificação, ele desencarna no ano posterior. Até um colega dizia, mas ele devia ter dito que queria uns 50 anos para frente, que aí segurava mais um pouquinho, mas ele só foi dizer que queria 10. E aí ele dá continuidade e, oriundo do que escreveu dentro do Livro dos Espíritos, ele extrai daqueles capítulos os outros livros da codificação. Aqui no ano de 1861, ele escreve o Livro dos Médiuns, retirado do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, quando fala do mundo espiritual. Baseado naquilo, ele escreve o Livro dos Médiuns. Em 1864, ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, das leis naturais, das leis divinas. Em 1865, ele escreve o Céu e Inferno, baseado no capítulo 4, sobre penas e gozos futuros. E, finalmente, em 1868, ele escreve a Gênese, baseado no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. E, ao terminar sua obra, um ano depois, o professor Hippolyte desencarna, deixando esse legado para que nós possamos, com esses aprendizados, com esses apontamentos, com esses ensinamentos, continuarmos a fazer um Livro dos Espíritos dentro de cada um de nós, a indagar, a questionar, a perguntar o porquê, porque o mundo está em transformação o tempo todo. E os tempos, como dito, serão chegados, e é necessário que tenhamos a necessidade e a coragem de perguntar, de não simplesmente aceitar. Porque a lei, como Kardec nos fala, é a lei do progresso. Nós estamos indo para frente. Necessário nós abraçarmos essa doutrina, entender porque ela chegou até cada um de nós nesse momento da nossa existência. Se chegou da forma que chegou, é porque nós já temos capacidade também de dar continuidade a esses ensinamentos que os Espíritos nos deixaram, que os Espíritos estiveram conosco, que o professor Hippolyte deixou para cada um de nós, depois sobre o pseudônimo de Allan Kardec. E os espíritos que ajudaram na construção do próprio Livro dos Espíritos, como Santo Agostinho, como Fenelon, como Platão, como São Vicente de Paulo, que deixou também suas mensagens dentro do Livro dos Espíritos, para nos dar um norte, nos mostrando que Jesus é o nosso modelo e guia diante das dificuldades e das possibilidades que temos como ainda melhorar moralmente. Jesus guiando ele juntamente com os ensinamentos da doutrina dos Espíritos, da doutrina espírita trazida por Kardec. Então, é necessário que a gente lembre, a cada ano que se passa do Livro dos Espíritos, é um ano, sim, de comemoração para cada um de nós. É a base, foi dali que tudo iniciou. Foi dali que nós sabemos que os nossos entes queridos não estão tão longe de nós, que o reencontro é muito próximo de cada um de nós, de que se nós não conseguimos nessa existência, nós voltaremos porque Deus é justo, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia, que nós não estamos só em momentos nenhum, que por mais que nós não tenhamos pessoas encarnadas próximas de nós, sempre que olharmos ao alto, fecharmos os nossos olhos, entrarmos em contato, um irmão irá se aproximar de nós e nos auxiliar. Jesus irá nos guiar e Deus sustentando a cada um de nós. Lembrando que o livre-arbítrio é nosso, as escolhas são nossas, as consequências, sem dúvida também será nossa. E só para que eu deixe registrado aqui, uma homenagem que o Grupo Vocal Espírita Semearte fez no seu primeiro CD, uma música composta por Rossando Kligen, intitulada Doutrina Espírita, porque a comemoração dos 161 anos do Livro dos Espíritos é a comemoração também dessa doutrina consoladora que Jesus veio nos prometer, que viria trazer o Espírito de verdade para cada um de nós, para que a gente pudesse ter essa consolação e um entendimento racional,
Porque não basta que a gente se console sem entendimento. A gente, entendendo, nós vamos conseguir nos guiar bem melhor. E a música que ele diz na homenagem à doutrina espírita, no seu primeiro CD, que eu nunca esqueço, acho uma música belíssima, e eu vou me atrever não a cantar, mas vou pelo menos falar a letra da canção, ela nos diz o que realmente a doutrina espírita é, falando, clara e além do tempo, desperta sentimentos de amor. Graças eu te dou, Senhor, porque nos enviaste o Consolador. Doutrina de amor e paz, que nos traz a paz, prometida por Jesus, o irmão de amor. Agora eu tenho o instrumento de me transformar. Sei que eu não estou sozinho. Há irmãos a me ajudar. Há quem dera poder todo homem entender quanta luz tu tens a oferecer. Muito obrigado pela atenção, boa noite e muita paz.